Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Pertilli, Direito Penal e Processo Penal do Rico Domingues Concurso. Estamos aí esperando, ansiosos, a publicação do edital para a Polícia Militar de Santa Catarina, o cargo de soldado. Já há vários rumores de que esse edital está para sair, enfim, vamos pensar em estudar. Então, o que eu fiz? Gravei um videozinho para você sobre as alterações do Código Penal que dizem respeito ao último edital, as alterações do Código de Processo que dizem respeito ao último edital e o tema prisão, que eu acho que provavelmente prisão em flagrante vai aparecer aí também no último, tá bem? Até a alteração que eu comentei era sobre prisão preventiva, enfim, já está lá. E agora esse terceiro videozinho que eu faço, nós vamos resolver aí 3 questõezinhas bem atuais, a 2015, mais 2 depois de 2018, mas essa de 2015 é aqui da Polícia Militar de Santa Catarina, para a gente dar uma comentada geral em alguns pontos de processo penal. Bacana? Dá uma olhada aqui. Segundo a prova da IOBV 2015, soldado da Polícia Militar, apareceu a seguinte questão. Independe de mandado a realização de busca. Gurizada, eu dizia isso no vídeo em que eu gravei sobre alterações no Código de Processo. O tema provas é um dos temas mais importantes para concurso público em matéria de processo penal. Conhecer a teoria geral da prova dos artigos 155, 156, 157 e depois as provas em espécie, tá? Que começa ali com as perícias e vai até da busca e apreensão lá do artigo 240, tá bem? Então aqui está falando de um meio de prova, tá? Tem que dar uma olhada nisso com carinho, tá? Tem que ler, reler, treler, quadriler, quinquiler, ler diversas vezes. É um tema recorrente em provas, como eu estou te provando aqui, tá bem? Então olha lá, aqui a questão está te pedindo uma hipótese na qual não há necessidade de se ter um mandado para a realização de busca. Então vamos lá. Quando? Em aposento ocupado de habitação coletiva. Não, precisa. Em aposento ocupado, ainda que de habitação coletiva, conforme narra o Código de Processo Penal, sim, precisa-se de mandado. Em compartimento não aberto ao público, onde alguém exercer profissão ou atividade. Gente, presta atenção. Um médico, por exemplo, exerce a sua atividade no seu consultório. Dentro do seu consultório médico, há uma parte, que é uma parte aberta ao público, que é a recepção. Mas depois, dentro, por exemplo, do seu gabinete ou da sua sala de atendimento, não. Aí aquilo é protegido, sim, pelo princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio. Portanto, para ingressar lá, é necessário, sim, ter ordem judicial, ok? C. Independe de mandado da realização de busca, domiciliar realizada durante o dia. E agora, gente? Domiciliar realizada durante o dia, tá? E aí? Não, né? Ainda que durante o dia eu preciso de ordem judicial, ok? E depois a letra D. Independe de mandado da realização de busca pessoal, no caso de prisão. É isso aí. Portanto, busca pessoal é a busca no corpo da pessoa. Ou também, em eventuais circunstâncias, no seu carro, na sua moto, né? No local onde ela esteja ou no objeto em relação ao qual ela esteja se transportando, tá? Exemplo, o porta-mala do carro, o porta-luva do carro, embaixo do banco. Então, não precisa de ordem judicial a busca pessoal no caso de prisão. Então, por exemplo, alguém está sendo preso naturalmente, sem que precise justificar o porquê da busca, mas sim o porquê da prisão, né? A autoridade vai poder fazer a busca pessoal no corpo da pessoa, sem que tenha que haver a ordem judicial. Bacana? Então, questãozinha tranquila de 2015. 2018 agora, vamos lá. Soldado da Polícia Militar também. Olha lá, gente. No que diz respeito à prisão em flagrante, assinale a alternativa correta. Vai. Em qualquer etapa do processo criminal ou do inquérito policial, será cabível a prisão em flagrante, desde que decretada pela autoridade pela competente autoridade judicial. Gurizada, presta atenção. Olha só como tem pegadinha aqui. Em qualquer etapa do processo criminal ou do inquérito policial é cabível a prisão em flagrante. Gente, tá? Prisão em flagrante é a prisão narrada em uma das hipóteses do artigo 302. Tu lembra lá? Então, 302 diz: 1. Quando a pessoa é pega cometendo o crime. 2. Quando acabou de cometer. 3. Quando logo após o crime se inicia a perseguição e ela é presa. Ou 4. Né? Quando ela é encontrada logo depois. Então, quando ela pega cometendo o crime, quando ela acabou de cometer, quando ela praticou o crime, mas logo após iniciou a perseguição, ou quando ela é encontrada, bacana, logo depois do crime.
Aquelas são as 4 hipóteses de flagrante. Bacaninha isso? Bom, então, não se está aqui falando de uma prisão que é decretada, assim como a preventiva. Não, é só naquelas 4 hipóteses, certo? Então, portanto, a letra A está incorreta. Letra B. Nos crimes e contravenções permanentes estará o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Perfeito, tá certo. O que significa crime permanente? Crime permanente é um crime no qual a sua consumação se prolonga, se perpetua no tempo. Né? Ou seja, enquanto há aquela consumação acontecendo, é possível que seja efetuado o flagrante. Por quê? Porque o crime está sendo praticado, né? Ele está sendo praticado, ele está em evidência. Portanto, temos aí a hipótese 302, inciso 1. O crime está sendo cometido. Né? Se a consumação do crime se prolonga no tempo, significa que um determinado espaço de tempo, nesse espaço de tempo, o crime está se perpetuando. Se o crime está se perpetuando, artigo 302, inciso 1, eu posso fazer a prisão em flagrante. Bacana? Então, cuidado com isso. A letra B está certa. Letra C. Será admitida a prisão em flagrante quando houver dúvida razoável a respeito da identidade da pessoa ou quando esta não apresentar informações suficientes para elucidá-la. Cuidado, né? Cuidado, cuidado, cuidado. Será admitida a prisão em flagrante? Não. Haverá a possibilidade de uma prisão preventiva quando a pessoa for se apresentar, se identificar, se qualificar perante uma autoridade policial, por exemplo, e não fornecer elementos de identificação que sejam confiáveis, tá bem? Então, é possível. Letra D. O promotor de justiça poderá revogar a prisão em flagrante? Claro que não, né, gente? O promotor de justiça não revoga a prisão em flagrante. Na prisão em flagrante, o promotor de justiça até opina se ele acha que a pessoa presa deve ser solta pelo juiz ou se o juiz deve converter essa prisão em flagrante em preventiva. Mas não é ele que determina que a pessoa continue presa ou que a pessoa seja solta. Cuidado com isso, tá bem? Então, prisão em flagrante é muito importante que você entenda nesse determinado contexto. A prisão em flagrante tem 4 etapas, ok? 4 etapas. A primeira etapa é, obviamente, a constrição da liberdade. Você prende a pessoa, tá? Você tira a liberdade dela. Quando? Quando ela está cometendo o crime, quando acabou de cometer, quando ela foi perseguida logo após ou quando foi encontrada logo depois. Tá? Essa é a primeira etapa. Então, se prende a pessoa em uma das hipóteses do artigo 302 do Código de Processo. Segundo passo, ou segunda fase do flagrante, você leva essa pessoa até a sede policial. Ou seja, é a condução coercitiva da pessoa presa até a sede policial. Ok? Terceira fase. Na terceira fase, há o que a gente chama de APF, que é o auto de prisão em flagrante. Ou seja, quem é que faz isso? A autoridade policial. Quem é a autoridade policial? Delegado de Polícia Civil ou Federal, ok? Então, o que é o APF? O auto de prisão em flagrante é um processinho que se faz para se averiguar se aquela prisão realmente é legal. Ou seja, se ela se deu nas hipóteses permitidas pela lei e se o procedimento foi cumprido. Certo isso? Então, prende-se a pessoa, conduz-se a pessoa até a sede policial, faça um processinho para levantar elementos sobre a legalidade da prisão. Quarta fase, envia-se esse APF para quem decide. E quem decide é o juiz. Então, pega-se esse processinho feito na fase 3, o famoso APF, e se entrega ao juiz. E o juiz, então, vai analisar. Se tiver tudo certo, basicamente, se realmente aquela prisão foi feita dentro das hipóteses 302 e foi cumprida toda a formalidade exigida pela lei, ele homologa a prisão. E aí decide se mantém a pessoa presa praticando, portanto, uma prisão preventiva ou se vai soltar aquela pessoa, dando-lhe uma liberdade provisória. Legal? Agora, se o APF mostrar ao juiz que aquela prisão não é legal, a prisão não cumpriu os requisitos 302 ou não cumpriu a formalidade legal, o juiz então vê que aquela prisão foi mal feita. E o que é mal feito é relaxado. Portanto, ele homologa se estiver tudo certo e ele relaxa se a prisão em flagrante estiver errada. Legalzinho? Então cuidado, fique atento, preste atenção nessas 4 hipóteses do flagrante porque elas costumam aparecer em prova. Última questãozinha, PM, soldado, DF. O direito processual penal brasileiro, como regra, adota o sistema da, vamos lá, inquisição motivada. Inquisição. Provavelmente aqui ele está querendo brincar contigo com aquela ideia do princípio inquisitivo e do princípio dispositivo.
ou da ideia de um sistema acusatório e de um sistema inquisitório. Presta atenção que tu precisa saber. Sistema inquisitório é um sistema de processo, um sistema histórico de processo, no qual uma única entidade ou uma única instituição reunia todos os poderes do processo. Portanto, eu, Igreja Católica, por exemplo, investigava, processava e punia. Isso é o chamado sistema inquisitivo. Professor, tem a ver com o catolicismo, com a Igreja Católica? Sim, tem a ver. Lembra, no momento do século XVI, do século XVII, até em determinado sentido, havia uma união entre Estado e Igreja Católica, por conta das tradições romano-germânicas do direito brasileiro, né? É isso que nos interessa. O Estado estava dentro, aliás, a religião estava dentro do Estado. Se a religião estava dentro do Estado, crime era o pecado. E o pecado é tratado pela religião. Então, quem é que investigava os crimes? Ou seja, os pecados? A própria igreja. Então, o sistema de inquisição se perseguia os hereges, porque heresia é um pecado. Logicamente, se a religião faz parte do Estado, era um crime. Entendem isso? Então, o movimento da Inquisição acabou dando um nome ao chamado sistema inquisitivo, que é o sistema no qual uma única instituição reúne todos os poderes da persecução penal. Bacana? Agora, contrário a isso, ou diametralmente oposto a isso, nós temos o chamado sistema acusatório. O sistema acusatório já não. O sistema acusatório, que é o sistema adotado sim, escolhido sim pela Constituição Federal de 1988, no Brasil, estou dizendo, é o sistema no qual há personagens dentro da persecução penal, personagens esses com, obviamente, falas distintas, com poderes, com papéis diferentes. Portanto, o que faz o juiz? O juiz é alguém inerte, que fica sentado no seu gabinete esperando que lhe cheguem as reclamações. Ponto. Ele só julga. O que faz o Ministério Público? É o órgão responsável por levar ao juiz uma reclamação criminal, por exemplo. Ok? O que faz o réu e a sua defesa? Apenas se defendem. Legal? Então, o que é um sistema acusatório? Ao contrário do inquisitório, é um sistema no qual há personagens diferentes, ok? E cada personagem tem uma função pré-estabelecida dentro do jogo da persecução penal. Bacana, gurizada? Então, bora lá. O direito processual brasileiro, como regra, adota o sistema da inquisição motivada? Não. O processo penal brasileiro é um processo que tem matrizes acusatórias. Claro, você sabe disso. Há Ministério Público no Brasil, a defesa defende, o juiz apenas julga. Embora seja verdade que no processo penal brasileiro haja, apesar da ideia constitucional de um sistema acusatório, haja algumas crises inquisitivas. Ou seja, momentos nos quais o juiz ele passa um pouco das suas funções e acaba até mesmo usurpando, vamos dizer assim, a função da acusação. É um problema, tá bem? Mas isso são crises. Isso não caracteriza o próprio sistema, mas já é o suficiente para que boa parte da doutrina diga então que, apesar de haver um nome acusatório, de haver um outro nome inquisitório, alguns dizem, e isso cai em prova, que o sistema processual penal brasileiro, diante da matriz acusatória, mas das crises inquisitórias, é um sistema misto. Então, cuidado. Apareceu isso na tua prova, sistema misto, pode assinalar, tá certo, ok? Cuidado com isso. Letra B. O processo penal brasileiro, como regra, adota o sistema da livre convicção. Tá falando aqui, gente, da teoria geral da prova. Teoria geral da prova, livre convicção. Galerinha, é verdade. O juiz pode se convencer daquilo que ele achar que é o certo, mas desde que ele possa fundamentar. Portanto, aqui é o chamado princípio da livre convicção motivada. Ou seja, o juiz ele está livre para se convencer do que ele puder fundamentar. Ok? Ah, estou convencido que foi o fulano. Por quê? Eu sonhei e eu creio no meu sonho. Não, isso não vale. Isso não é um elemento de justificativa que possa ser racionalizado. Esse elemento não me oferece padrões críticos, eu não tenho como criticar isso, ok? Portanto, não é um argumento democrático, não é um argumento correto, eu não posso usar. Ah, porque Deus quer. Não, não é um argumento que eu possa usar, porque isso não pode ser racionalizado, não está sob crítica. Legalzinho? Então aqui, dizer que é a livre convicção, até está certo, mas eu precisaria do complemento, livre convicção motivada. Letra C. Persuasão racional ou livre convencimento motivado. Aí, tá certo. Ou seja, na verdade a B está incompleta e a C trata do mesmo tema, mas agora de forma completa.
princípio da livre convicção ou convencimento motivado, que também pode ser chamado de princípio da persuasão racional, ou seja, eu posso me convencer daquilo que eu possa racionalizar e fundamentar dentro de critérios racionais, tá bem? Então, guarda essa expressão, livre convencimento motivado ou persuasão racional. Bacaninha isso? Avança. O direito processual penal brasileiro, como regra, adota o sistema da prova tarifada. Não, gente, as provas, como regra, não têm pesos pré-definidos, tá? Uma testemunha não vale mais que a confissão, ou a confissão não vale mais. Não. O juiz pode ter 10 provas para um lado, pode ter uma para o outro. Ele pode se convencer por essa uma e achar que essa uma é mais importante que todas as outras, desde que ele consiga fundamentar de forma racional, tá bem? Segue lá. Valoração legal taxativa. Não, como eu disse a vocês, não há taxativamente uma prova que valha mais do que as outras. Legalzinho? Bom, 3 questões, temas variados de processo penal para que você possa aí fomentar os teus estudos, começar a esquentar os motores para estudar de maneira ainda mais firme nesse começo de ano para o cargo de soldado da Polícia Militar de Santa Catarina. Bacana, gente? Então, preste atenção. Acompanhe nossos canais nas redes sociais, Instagram, Facebook, aqui no YouTube, várias dicas a todo momento e logo, logo esse edital sai. Então, por favor, gurizada, tu tens interesse, quer ser policial militar em Santa Catarina? Não deixa o ritmo cair, tá bem? O ritmo não pode cair. Saindo edital, foco total no edital e eu tenho certeza que tu vai ter sucesso, tá bom? Estamos aqui para te ajudar, conta comigo, até a próxima. Tchau!